Hoje nós vamos falar de MPLS, tá? A gente já passou aí por BGP, já falamos, aliás, de MPLS é superficial, né? Mas nós vamos falar de Layer 3 VPN, tá? Nós já passamos pelo cenário de configuração de um Layer 2 VPN, né? Quando a gente fechou ali um MPLS na rede Metro, já passamos por OSPF, já passamos por BGP, né? Então a gente já sinalizou aí essa redezinha aqui como um provedor de acesso de internet, né? Mexemos com communities, né? Entendemos que community é uma informação adicional que o roteador anuncia junto com o prefixo, né? E aí a gente vai ver agora o quão importante a community é quando a gente tem um Layer 3 VPN, como que isso se aplica num cenário de Layer 3 VPN, tá? E aí a gente vai encerrar o curso falando justamente da entrega de MPLS e de redundância em cima de MPLS. Então a gente pode ter... então a gente vai estabelecer esse Layer 3 VPN. Até eu falo bastante MPLS, né? Mas é o produto das operadoras, né? Quando elas falam que vendem MPLS, normalmente estão falando Layer 3 VPN, tá? Então a gente vai ver aqui, vamos criar aqui nessa topologia a entrega de um serviço Layer 3 VPN e nós vamos habilitar também redundância. Então nós vamos habilitar um Layer 3 VPN com o CPE do cliente fechando em 2PS, fechando no BGP, fechando em OSPF, para a gente entender as características importantes, diferenciais de implementação de uma rede roteada normal, né, de uma rede que não tenha Layer 3 VPN, para uma rede com Layer 3 VPN, que isso muda no CPE, né? Normalmente quando a operadora vai entregar dados, né, que a gente chama de dados voz e MPLS, né, que a operadora usa o mesmo CPE para entregar serviço de internet, serviço de Layer 3 VPN e serviço de voz. Você vai perceber que no CPF você vai ter que criar algumas VRFs. Então a gente vai ver aí a implementação de VRF e como que isso é feito, tá? Então, para começar aqui, deixa eu abrir aqui uma telinha branca para a gente. A gente já viu que eu posso ter aqui uma empresa com duas filiais, né? Imagina aí uma matriz da vida, né? E uma filial que o camarada precisa interconectar essas duas pontas. Se o cara tem esse cenário simples, que ele precisa conectar essa empresa a essa unidade, né? E ele precisa, ele poderia utilizar isso daqui, né? O que ele poderia implementar aqui? Colocar um firewall aqui, um firewall aqui, estabelecer via internet um túnel IPsec e fechar então uma comunicação ponto a ponto, tá? E fazer então utilizar aqui um link de internet para navegar e para trocar comunicação, né, trocar dados, gerar interconexão, conectividade entre matriz e filial via túnel IPsec, né? Que é o IPsec? Ele cria um túnel fim a fim e eu envio meus dados via túnel criptografado. Então, se alguém estiver aqui no meio do caminho e coletar ou capturar essa informação, esse dado vai estar criptografado, vai estar protegido, né? Então, essa é uma opção, tá? De acordo com que as minhas unidades aumentam, não está aparecendo?
se eu não compartilhar não aparece, né? Desculpa aí, velho. Ah, agora que eu vi a mensagem aqui. Engraçado, não fez barulho do chat. Mas tá. Vamos lá, desculpa aí, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, uma empresa que tem aqui uma matriz e precisa interconectar com uma filial remota, o cara pode colocar aqui um firewall, contratar um link de internet ou 2 links de internet para ter redundância, né? De operadoras diferentes, estabelecer um túnel IPsec fim a fim e passar os dados aqui criptografados. Se porventura alguém aqui no meio do caminho, né, mal intencionado aqui, intercepta os dados aqui, ele não vai conseguir entender o que está passando ali dentro, porque o protocolo IPsec acaba criptografando os dados ao enviar via túnel. Tá? Então, de acordo com que as minhas unidades remotas crescem, eu sempre vou adotando esse cenário aí. Coloco um firewall, fecho o IPsec. Tá? E fica tudo muito bacana. Então, você vai lá, sempre nesse cenário. Opa, aumentou aqui. E qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso daqui? Enquanto eu tenho aqui o Joãozinho acessando aqui o banco de dados na matriz, que é o nosso ERP, enquanto o Joãozinho acessa, eu preciso dessa comunicação aqui, fim a fim, excelente. Porque eu já tenho o túnel estabelecido e ele sempre vai passar pelo IPsec aqui. Porém, quando o Joãozinho aqui no escritório, imagina aqui, né? É São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Essa é a minha empresa. Mas aqui no Rio de Janeiro, eu percebo que eu estou gastando muito com telefonia, tá? Tem um gasto muito alto com telefonia aqui no escritório do Rio de Janeiro, né? Toda vez que o Joãozinho vai ligar para São Paulo, eu pagaria ali o interurbano, né? Hoje em dia é difícil você ver operadora cobrando isso, tá? Mas antes tinha muito isso, né? Você ligar de São Paulo ao Rio, você pagava uma taxa. Então imagina o escritório que tem aqui Rio de Janeiro, vai ligar para São Paulo, tem que pagar. Vai ligar para o Distrito Federal, tem que pagar. Então ela começa a pagar todas as ligações que ela faz dentro do próprio escritório. O que ela percebe e para pensar e fala, poxa, por que a gente não coloca aqui um PABX asterisco da vida, aonde todas as unidades vão autenticar nele e cada unidade recebe um ramal. Então, todos esses ramais fecham um tronco e eu saio para as ligações de São Paulo. Eu não preciso mais pagar as minhas ligações, fica tudo dentro aqui da minha rede, porque eu já tenho o túnel IPsec aqui, minha VPN, essa LAN aqui, né? Se isso daqui fosse, por exemplo, 192.168.0.0/24, aqui fosse 192.168.10/24, 192.168.20/24 e 192.168.30/24. Essas LANs, elas se enxergam, aliás, essa LAN enxerga aqui tranquilamente, né? Mas só que aí aparece um outro problema. Qual que é o outro problema? O túnel IPsec, ele é fechado de forma ponto a ponto. Então eu tenho que configurar no dispositivo daqui que eu quero fechar com esse cara daqui. E eu tenho que configurar esse cara daqui para cá e beleza. Só que olha só, quando eu vou ligar para o Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, eu preciso que essas unidades se enxerguem. Então eu tenho que chegar aqui e configurar aqui também.
E se eu quiser estabelecer um canal daqui para cá, também. Então percebe que a coisa começa a ficar um pouco mais problemática para se administrar. Quando você tem poucas unidades, perfeito, excelente. Quando você pensa que numa empresa com 30, 40 ou milhares de unidades, imagina um varejista, uma loja varejista, né? Uma Via Varejo da vida que tem milhares de lojas paradas pelo Brasil. Como que faz para administrar isso? Impossível, não tem como. Então, no IPsec, quando você faz isso na mão, você precisa estabelecer a comunicação entre as filiais. Isso é muito trabalhoso, é complicado. Qual que é o outro problema aqui? A gente está em cima de um link de internet. Então, quando eu tiver degradação, né, imagina que eu estou aqui no Distrito Federal, eu tenho o link da Vivo, aqui eu tenho o link da Embratel, aqui eu tenho o link da Americanet, a 85, e aqui eu tenho da TIM. Quando eu estabeleço o túnel IPsec, eu vou passar meus pacotes de voz, o que me garante que a qualidade de comunicação entre as operadoras vai ser boa? Eu vou ter uma qualidade boa, eu vou ter um bom... o que me garante o SLA, o nível de serviço entre as operadoras? Nada, ninguém garante isso. Então, o que acontece? Acontecia muito problema da operadora X para falar com a operadora Y ter uma degradação e isso prejudicava na qualidade, isso prejudica na qualidade de serviços mais sensíveis como voz, né, ou RTP, né, quando a gente fala de voz, né, numa ligação SIP, né, a gente tem o RTP e tem a sinalização em si, né? O RTP é o pacote que realmente é a voz, né? Mas existem também o protocolo Real Time Protocol, que não é necessariamente de voz, mas sim também de videoconferências. Quando você tem esses tipos de protocolos que são muito sensíveis, eles acabam sentindo essa degradação. Então é um problema muito grave. O que perceberam? Poxa, se a gente tivesse então, ao invés da gente criar esse cenário aqui, que quem me garante que vai funcionar bem, por que a gente não chega aqui? Aliás, deixa eu até fazer aqui. Ao invés da gente fazer isso, por que a gente não faz diferente? Vamos continuar com os nossos escritórios. E ao invés de eu ter links de internet, e se eu tivesse um link privado? Uma rede privada que não tivesse acesso à internet, que eu pudesse interconectar todas as minhas unidades multiponto, de forma multiponto, eu criasse uma nuvem, criasse uma VPN, né? O que é uma VPN? Uma Virtual Private Network, uma rede privada virtual, e de forma que todo mundo possa enxergar todo mundo. Eu não preciso criar roteamento, nada disso. Eu quero colocar essa unidade dentro da minha VPN e ela pode falar com qualquer outra indiscriminadamente, sem maiores configurações, e um abraço. Quem resolve esse problema? O tipo de serviço Layer 3 VPN, tá? Que é uma VPN de camada 3 e, logicamente, né? Uma Layer 3 VPN, uma VPN de camada 3, que roda em cima de MPLS. Tá? Esse é o tipo de serviço do MPLS que é mais complexo de se implementar, e a gente vai ver hoje. Porque tem uma gama de protocolos que tem que habilitar e funcionalidades para que isso rode bacana. Tá? E a gente vai implementar tudo isso. Dando uma pitada de atualidade, tá? Pra gente aqui, o que acontece? Vamos fazer o seguinte. Esse serviço de Layer 3 VPN dentro de uma operadora, ele é um serviço caro. Por quê? Porque a mesma operadora está interconectando todas as suas pontas e você tem um nível de serviço, um SLA,
muito agressivo. Porque é como se você tivesse num backbone, você está num backbone próprio, fim a fim, dentro de uma operadora. Então a qualidade desse serviço é muito melhor do que eu mandar para a internet. Então ele se torna um serviço caro. Porém, percebam uma coisa. Se todos esses meus circuitos estivessem dentro de uma mesma operadora, imagina, né? Por que acontece? O problema das operadoras não é capacidade interna entre ali o PE e o outro PE, um borda e outro borda. O problema das operadoras é o que está acontecendo agora. Está todo mundo saturado e os links de saída dos provedores estão saturados, estão com muito tráfego, né? Devido a muita gente estar utilizando. Estamos aqui no meio do período de quarentena, tem muita gente em casa. Os uplinks, os upstreams, os links de internet das operadoras estão saturados. Mas e se essa comunicação aqui fosse, por exemplo, os circuitos da Vivo? Então eu colocasse links da Vivo, de internet da Vivo em todas as pontas. Você concorda que a comunicação fim a fim seria uma comunicação entre backbone da Vivo e que a latência, a qualidade seria teoricamente boa? Porque dificilmente ele teria saturação dentro do backbone local. Por exemplo, agora vocês estão assistindo o streaming de vídeo da minha casa, de um provedor que não é um operador. Eu moro um pouco afastado dos centros, né, de grandes capitais, assim, de cidades grandes. Então eu tenho um provedorzinho aqui. Porém, se eu for fazer um teste, eu bato aqui no PTT a 3 milissegundos. E se você fizer um teste também, você vai bater no PTT de São Paulo também a 5, 3, 6 milissegundos. Então, a gente vai perceber que para o meu pacote de voz e o meu vídeo chegar até a tua residência, eu vou estar levando 10, 15 milissegundos no máximo. Para um serviço RTP perceber degradação, ele precisa de 100 milissegundos. Então, olha a qualidade que a gente tem, fim a fim, principalmente se eu estiver dentro de um backbone local. Então, tendo isso como visão, né, e cada vez mais as operadoras investindo em conectividade, baixa latência, o que o pessoal criou? Criou um serviço chamado SD-WAN. Por quê? Imagina que você tem 1000 unidades remotas e esse serviço é caro, e você tem 1000 unidades remotas de um serviço caro e que você precisa de uma coisa chamada redundância. Aí você vai comprar o serviço de VPN de uma outra empresa e você vai fazer isso. Observação. Isso daqui é para as unidades acessar o serviço que está na matriz, no data center. E para acessar a internet? Para acessar a internet, você tem duas opções. Você pode colocar na matriz um link de internet, ou vários, né? Porque se cair, você para toda a sua operação, certo? E aí, as unidades remotas utilizam a VPN para acessar a internet. Problema, eu preciso cada vez mais maior capacidade no meu link de VPN e eu vou precisar de 2 links de internet parrudo aqui na minha central. Olha só, começa a ficar complicado as possibilidades, né? Então, ferrou, peraí, vamos pensar. Eu tenho que ter 2 links caríssimos por operadoras diferentes para poder garantir que eu tenha acesso total, que eu tenha navegação na internet. Beleza, posso te falar? Absurdamente caro. Esse cenário é absurdamente caro. E aí o que o pessoal chegou e falou? Não, peraí, vamos criar um produto? Uma outra observação também, tá? Então tá, não vamos usar VPNs. Vamos colocar aqui TIM, e vamos colocar aqui Vivo.
Internet. Problema do Luiz, eu vou colocar um firewall e ele vai fechar os IPsecs e problema dele. Não quero saber. Ou a gente cria o IPsec e manda para um roteador lá na central e faz o retorno e dane-se. Beleza. Qual que é o problema? Cada vez mais tá acabando os IPs públicos. E o túnel IPsec você precisa de um IP público aqui e aqui. Por quê? Eu tenho que falar que este cara vai fechar com este cara. Então, uma VPN ponta a ponta. Qual que é o problema disso? Sempre eu preciso do IP público. E a gente sabe que o IP público já foi, cara. Cada vez mais é difícil. Então, aí já tem um outro problema. IP público é caríssimo manter um serviço desse cenário. E... Espera só um minutinho. Beleza. Caríssimo manter um cenário desse, né? E, poxa, vamos fazer o seguinte? Vamos mudar isso daqui. Vamos mudar. Vamos colocar uma tecnologia chamada SD-WAN. O que a SD-WAN resolve? Não preciso colocar links dedicados aqui. Vamos colocar um ADSL da vida. Esse link rei caseiro mesmo, né? Não tem problema. Vamos usar ele, colocar para funcionar, desde que eu tenha nas minhas remotas vivo e no meu concentrador eu também tenha vivo para garantir uma comunicação fim a fim bacana, né? Então eu vou colocar aqui um vivo e eu vou colocar aqui um net e um vivo, né? Obviamente. Coloco redundância. Porque o que eu tinha aqui um link de 10 mega a, sei lá, R$1.000. Quanto que é um link de 10 mega residencialzinho? Cento e pouco? Você reduziu em 10 vezes o seu custo aqui. Coloca o link ADSL da vida. E, mas o link ADSL não tem IP público. Como que eu vou fechar a VPN IPsec? O SD-WAN ele consegue estabelecer isso, mesmo sem o IP público. Ele estabelece o túnel fim a fim, mesmo sem o IP público. Tá? Essa é a grande vantagem. E aí, você estabelece... Aí, hoje em dia existem, por exemplo, a gente tem projetos implementados com FortiGate, que aí agora ele implementa um túnel do tipo dial-up. Dial-up. Que o concentrador aceita a comunicação desse cara